Boa tarde, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Salmos, Salmos 18. Salmos 18, versículo do 4 ao 9, que diz: Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedades me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Esse é o cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. É o Salmo de Davi, o cântico. No dia que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então Davi disse: Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Então Davi lhe clama a Deus, mas ele estava vivendo um momento muito difícil. Ele estava vivendo a maior angústia que o homem poderia sentir na terra. Ele estava sentindo como se cordas do inferno estivessem o cercando, como se torrente, como se ondas impetuosas do inferno estivessem aportunando sua alma, como se demônios e mais demônios, principados e potestades, demônios estavam assolando a vida daquele homem. Exércitos e mais exércitos estavam contra Davi, contra o seu ungido. Então podemos imaginar a vida daquele homem e o que é nossas tribulações comparado com aquele homem passou. Exércitos e mais exércitos contra aquele homem, e ele só. Então a vida dele estava um inferno, estava tudo dando errado, e ele sendo justo, e ele sendo fiel a Deus, mas tudo estava dando errado. Falsos e mais falsos testemunhos, levantes e mais levantes contra o ungido de Deus, o homem justo de Deus. Mas ele fez uma coisa. Na angústia, versículo 6, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus desde o seu templo, e ele ouviu a minha voz, e os seus ouvidos se chegou ao clamor perante sua face. Então Deus ouviu o seu ungido. Então a terra tremeu, a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Deus se levantou contra seu ungido, e a terra tremeu, a terra se abalou, porque Deus falou: quem são esses que estão se levantando contra o meu ungido, contra o meu servo, contra aquele que é justo, contra aquele que me agrada, contra aquele que é segundo o meu coração? Quem são esses? Que demônios são esses? Que pessoas são essas? Que línguas são essas que farão contra o meu ungido, a minha ungida?
E continua falando, Deus, do seu nariz, do nariz de Deus, subiu uma fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, então Deus se irou. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. A grandiosidade da glória de Deus. Ai daquele que se levantar contra o fogo consumidor. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Então, ai daquele que se levantar com o ungido de Deus. Mas não é qualquer ungido, não é Saul. Saul foi ungido, mas era desobediente a Deus e Deus rejeitou. Mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, se você estiver andando na sua vontade, se você não tiver nada ao qual possam o inimigo se levantar e falar, porque o inimigo ele vai falar, Satanás ele vai se levantar contra, a luz vai incomodar as trevas. Mas se você, irmão ou irmã, se você está andando na palavra do Senhor com sinceridade, com verdade, se você está sendo fiel, se você não está caluniando, não está andando de falsidade, não está tramando mal contra o seu irmão, se você estiver andando em justiça e em verdade da sua palavra, e se as pessoas que estiverem se levantando contra, com língua, para difamar, para levantar calúnia, é questão de tempo. Deus vai se levantar com ira. E do seu nariz, como diz a palavra, sai uma fumaça. E diante dele um fogo consome. E os carvões se acenderam. Então o fogo de Deus, o mesmo fogo de Deus purifica, mas também o fogo de Deus condena. Então quando a presença de Deus chega, os que são ungidos de Deus, Deus o empoderam com seu poder. Mas aqueles que não estão da vontade de Deus serão consumidos. Então deixa se levantarem, deixa o inimigo falar o que ele quiser falar. Mas você tem que fazer uma coisa, se prostrar e se humilhar. Só há um que é digno, que é Deus. Só há um que é digno, que é o Senhor Jesus. Humilhai perante Deus, que a seu tempo Ele vos exalte. Amém? Que Deus venha confortar o coração dos irmãos. Então deixa se levantar, deixa falar. Só seja fiel a Deus. Faça a sua vontade. Teme a Deus e guarde seus mandamentos. Que Deus há de se levantar. Quanto o aflito, quanto o necessitado, quanto o órfão, quanto a viúva. Deus é por esse. Mas ai daquele que difama, ai daquele que trama o mal, ai daquele que anda na escuridão. Porque Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Amém. Glória a Deus.